Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. O poder medicinal dos sumos. Reserve já o seu. Hi, I'm John Bradshaw from It Is Written, and I want to invite you to join me and many others at ASI Portugal's convention, Sharing the Hope, October the 4th through October 7 in Lisbon. Now, Wednesday, Thursday, Friday, that's the 4th, 5th, and 6th, we'll be meeting at the Lisbon Central Church, and you'll be blessed by devotionals, plenary sessions, workshops, and seminars with many tremendous speakers and inspiring testimonies. And then on Sabbath, October 7, we'll be at Aula Magna Auditorium in Lisbon. We'll worship together. I want you to be there for Sabbath school. You'll hear about new evangelistic projects along with testimonies and inspiring music. I encourage you to be there. Don't miss ASI Portugal, October 4 through October 7.
A minha querida igreja, os irmãos, todos aqueles que estão presentes, as visitas. Quero saudar de uma maneira especial o pastor Augusto Fernandes, sua esposa. São muito bem-vindos. Deus os abençoe. É sempre um prazer ter-vos por perto. Queridos irmãos, o tema desta manhã perfeitos, mas imperfeitos. Começa logo por suscitar uma questão. Perfeitos, mas imperfeitos. Ao longo destes 33 anos de ministério pastoral, tenho estado e servido em diversas igrejas do país. E, sinceramente, ainda não encontrei nenhuma igreja imperfeita. Mas, sinceramente, também ainda não encontrei nenhuma igreja perfeita. E os irmãos devem estar então a pensar e a interrogar-se. Diga lá então, pastor, que encontrou foi perfeição ou imperfeição? Volto a mencionar o tema desta manhã. Perfeitos, mas imperfeitos. E eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho, na Epístola de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 12 até ao versículo 16. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Assim diz Paulo: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículos 15 e 16. Por isso, todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a regra e sintamos o mesmo. Quando Paulo escreve esta epístola ou esta carta à igreja de Filipos, ele estava em Roma, o ano 62 depois de Cristo. Escreveu a 4 ou 5 anos antes da sua morte. É interessante, dos versos 12 até ao 15, parece que Paulo está a apresentar uma incoerência. Por quê? Porque se lemos bem, no versículo 12, 13 e 14, ele diz: não que eu seja perfeito. Eu não sou perfeito. Mas no versículo 15, ele já diz: nós que somos perfeitos. E então parece que aqui há uma incoerência. Mas em primeiro lugar, Paulo está a reconhecer: não que eu seja perfeito. Paulo, o grande gigante da fé cristã. Quem não gostaria de ter um nível espiritual como aquele que Paulo teve? Quem? Ele fundou igrejas, não se importou de suportar dificuldades por amor a Cristo. Estudamos na lição da escola sabatina, ele diz que leva consigo as marcas no seu corpo, as marcas de Cristo. É interessante que Paulo foi cristão durante apenas 23 anos. E nesses 23 anos, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Fantástico, não é? Pois é. Ele foi 23 anos cristão. Sabem há quantos anos eu sou? Cristão adventista do sétimo dia? 46. Pastor está velho, não é? Não estou nada velho. Quem é que disse que eu estou velho? Que história é essa? Se alguém pensa isso, está a pensar errado. Vocês não me conhecem. Mas que tenho 46 anos de adventista, tenho. Tenho, sim, senhor. Esse grande Paulo diz: irmãos, eu não sou perfeito. E eu hoje também, diante da minha querida igreja, tenho também, com estes 46 anos de cristão adventista, de dizer com toda a humildade, como Paulo dizia: irmãos, não que eu seja perfeito,
E se alguém pensa, ou alguém pensou, ninguém pensou isso, de certeza absoluta, que vai ter um pastor perfeito, está enganado. Mas se alguém pensa que vai ter um pastor imperfeito, está enganado. Pastor, que confusão é essa? Afinal de contas, como é que é isso? Irmãos, Paulo dizia, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu estou caminhando. Eu vou avançando cada dia. Mas a perfeição, realmente a perfeição está longe de mim. Mas eu prossigo, eu avanço, olho para Cristo, Ele é o meu modelo. Eu prossigo, eu não fico parado. Mas ainda não sou perfeito. Diz Paulo. Mas no versículo 15, ele diz: pois todos nós que já somos perfeitos. Se Paulo estivesse hoje aqui assim, ao pé de mim, eu ia perguntar-lhe, eu ia dizer-lhe: Paulo, você tem que se definir. Afinal, como é que é? Você parece fazer uma confusão muito grande aqui, porque nos versículos 12, 13 e 14 diz que não é perfeito. E no versículo 15 já está a dizer, já sou perfeito. Irmãos, eu não quero trazer confusão para a igreja, mas quero esclarecer isto. Isso eu quero. Bom, Paulo, afinal, você já é perfeito ou ainda não é perfeito? E Paulo iria responder: sim, eu sou perfeito, mas ainda não sou perfeito. Então ficamos ainda mais confusos. A pergunta que devemos fazer agora é: enquanto vivermos nesta terra, pode alguém ser perfeito? Sabem, alguns cristãos acham que sim. E outros acham que não. Aqueles que acham que sim, pegam nos versículos 12, 13 e 14 e então dizem isto. Aqui está bem claro. Paulo está a dizer que não é perfeito. Aliás, aqueles que dizem que não, pegam nos versículos 12, 13 e 14 e dizem: aqui está bem claro. Paulo diz que não é perfeito. E Paulo ainda diz mais. Paulo diz: ainda não alcancei. Ora, se Paulo não era perfeito, como é que nós podemos dizer que somos perfeitos? Sabem, há uma ilustração que Paulo usa e que nos ajuda muito a compreender isto. Ela está lá em 1 Coríntios. É um pouquinho atrás, podemos abrir a nossa Bíblia sem desmarcar aqui Filipenses. Mas vamos lá ao capítulo 9 de Coríntios. Paulo está a usar uma figura de linguagem muito interessante, versículos 24 até 26. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prémio?
correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Eu assim combato, não como batendo no ar. Olhem só o que é que Paulo está aqui a dizer. Vamos comparar com aquilo que ele diz em Filipenses. Quando ele diz em Filipenses, ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo. Quando os corredores no estádio correm, partem todos ao mesmo tempo. E eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? É alcançar o prémio. Não é isso? E Paulo está a dizer, nós também na nossa jornada, no nosso caminhar, na vida espiritual, também corremos para uma meta, também corremos para um objetivo. Ainda não o alcançamos, mas estamos a correr para esse objetivo. E aquilo que nos motiva nessa corrida, aquilo que nos motiva nessa jornada, é Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, com os olhos fitos em Cristo. Mas há outros que acham que nesta terra, sim, podemos ser perfeitos. E usam o versículo 15, em que Paulo diz, nós que já somos perfeitos. Aqui Paulo está a ser bem claro. É como se ele estivesse a dizer, nós que já somos perfeitos, ou seja, nós somos perfeitos, podemos ser perfeitos. Então, eu faço uma pergunta. Nesta terra, podemos ser perfeitos ou não? Eu vou responder. Está bem? Estou a ouvir alguns risos. Esses risos vão se transformar em caras sérias com a minha resposta. A pergunta qual era? E nós? Podemos ser perfeitos ou não? E a minha resposta é: sim. E não. Pastor dormiu mal, foi? O que é que lhe aconteceu hoje? Pastor, espera lá, nós queremos uma resposta, pelo menos a sua opinião, ainda que já saibamos a resposta. Realmente esse é o meu objetivo, irmãos. E eu desejo que ninguém saia daqui confuso. Abrimos a palavra de Deus, temos a palavra de Deus, é ela que nos fala. A palavra de Deus está acima de todas as coisas, é ou não é? É. Eu vi um pregador dizer que a igreja está acima da palavra de Deus. Eu disse, pobre coitado. A igreja nunca seria aquilo que é se estivesse acima da palavra de Deus. Mas porque está abaixo da palavra de Deus e segue as orientações da palavra de Deus, é que a igreja é aquilo que é. Mesmo fraca e defeituosa como possa ser.
Irmãos, esta é uma questão pertinente. Porque se tu achas que não se pode ser perfeito, tu vais correr o risco de cair na mediocridade espiritual. Eu acho que não posso ser perfeito. Então, olha, deixa andar. No conformismo e até no cinismo espiritual. Vive-se pecando, vive-se caindo, sem se importar, vive-se num constante e intenso fracasso. E depois nos desculpamos. E pode-se dizer, pois, nem Paulo era perfeito. Mas por outro lado, se achamos que nesta terra, sim, podemos ser perfeitos, vamos viver como que angustiados. Porque por mais que eu tente ser perfeito, eu não consigo. Não consigo. Será que alguém consegue? Eu não consigo. Ou então, vai-se cair noutra espécie de cinismo espiritual. Vai tentar se mostrar pela aparência que se é perfeito. Vou vestir uma máscara, vou parecer muito bonitinho, vou dar uma ênfase daquilo que realmente não sou no meu interior. E para Deus, isto vale quanto? 0. Não vale nada. Irmãos, sabem quando é que se evidencia a imperfeição daqueles que se acham perfeitos? Quando começam a falar. Aqueles que se acham perfeitos, quando começam a falar, mostram logo a sua imperfeição. Não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que o diz. Querem ler? Tiago 3:2. Tiago 3:2. Tiago 3:2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. É verdade, não é? Somos imperfeitos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é o quê? Perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então lembra-se que eu disse. Quando é que se evidencia a imperfeição daqueles que se acham perfeitos? Logo que abrem a boca, são apanhados numa palavra. Evidenciam a sua imperfeição. Portanto, a pergunta se podemos ou não ser perfeitos é chave, é importante. E hoje precisamos de esclarecer este assunto e sair daqui esclarecidos pela palavra do Senhor. Pode-se alcançar perfeição nesta terra? Eu já disse, sim, não. E desculpem eu estar-me a repetir. Então, podemos ficar na mesma, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. A perfeição humana é uma imperfeição. Entendemos?
Quer dizer que por mais que queiramos fazer as coisas perfeitas, somos sempre o quê? Imperfeitos. Podemos ser perfeitos, porém somos imperfeitos. Podemos fazer o melhor e ser perfeitinhos naquilo que fazemos e olhamos para aquilo, ou alguém olha para aquilo e diz, ou alguém olha para ti e diz, ele é perfeito realmente, ele tem um caráter perfeito, mas não, é imperfeito. Sabem, em tempos idos havia um livro escrito pelo pastor Schwantz, chamado Colunas do Caráter. Não sei se alguém leu esse livro. Um livro espetacular. E lá no livro tinha uma ilustração. E era assim. Havia um monarca, um rei, que colecionava tapetes. E então ele tinha numa sala tapetes dos mais diversos. E um dia ele chamou um dos seus homens de confiança e disse, olha, eu tenho uma missão para ti. Tu vais procurar em todo o meu reino um homem que seja perito em tapeçaria. Vais escolher, vais ver diversos, vais falar com diversos homens, com diversos tapeceiros e vais trazer-me para que eu o contrate o melhor tapeceiro que tu achares. E o servo lá foi. Andou por lá muito tempo, visitou muitos lugares, falou com muitos tapeceiros, examinou e viu vários tapetes. Até que chegou ao fim e ele começou a pensar e ele disse, eu encontrei 2 homens que realmente me pareciam perfeitos naquilo que faziam. E é estes que eu vou levar até o rei. Mas o rei só queria um. E ele tinha 2, porque ele tinha dificuldade em escolher entre os 2 qual o melhor. Então levou os 2 e disse, majestade, eu peço desculpa, mas eu não sei qual destes é o melhor. Tu és mais sábio do que eu. És mais conhecedor desta arte do que eu. Estás habituado a observar os pormenores em cada obra que é feita. Por favor, escolhe entre estes 2 aquele que tu achares que é o melhor, porque de todos os que eu vi e falei, estes 2 foram os melhores. E o rei disse, não há problema. E disse para os 2 tapeceiros, vocês vão fazer uma coisa, vão ter um prazo e cada um de vocês vai construir um tapete. E eu depois vou examinar o tapete e vou ver qual deles é que está melhor. E eu vou contratar exatamente aquele que me agradar. Os homens lá foram, fizeram o seu melhor, esmeraram-se, aplicaram os materiais melhores que havia. Finalmente, cumprido o prazo, eles vieram junto do rei com as suas obras. O primeiro tapeceiro desenrolou o seu tapete e o rei olhou e disse, isto é realmente formidável. Eu nunca tinha visto antes uma coisa assim. Então pediu que viesse o segundo tapeceiro. E ele fez a mesma coisa, desenrolou o seu tapete e o rei olhou e disse, e agora? Qual deles o melhor? É difícil escolher. Como é que eu farei? Então ele resolveu fazer o seguinte. Chamou os 2 tapeceiros à parte, cada um à parte, e perguntou ao primeiro, aquele trabalho que tu fizeste é o melhor que tu podes fazer? Será que podes fazer melhor do que aquilo?
aquele homem disse: Majestade, é o melhor que eu fiz. E eu temo que não possa fazer melhor do que aquilo. Porque aquilo é perfeito. É o limite da perfeição. Ok, chamou o segundo tapeceiro e fez-lhe a mesma pergunta. Só que este tapeceiro respondeu de forma diferente. Ele disse ao rei: Majestade, eu reconheço que aquilo que eu fiz não está ainda perfeito. Quem sabe daqui a um tempo eu poderei fazer melhor. Ou alguém mesmo poderá fazer melhor. Porque eu acredito que não há limite para a perfeição. Esta história nos ensina exatamente isso, irmãos. Nós caminhamos para a perfeição. Quando Cristo olha para nós e nos vê caminhando no seu caminho, Ele olha para este seu filho e diz: este meu filho anda nos meus caminhos. Este meu filho procura fazer a minha vontade. Mas não é perfeito. E porquê? Porque a perfeição só alcançaremos no céu. Salomão, o sábio, ele dizia: a vereda do justo é como quê? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E eu repito, mais e mais. Até ser o quê? Até ser dia perfeito. Aqui nesta terra, podemos ir brilhando mais e mais. Aqui nesta terra vamos nos aperfeiçoando. Vamos cada dia vencendo os nossos maus traços, os nossos maus hábitos. Estamos no caminho, vamos caminhando. Cristo está ao nosso lado para nos ajudar. O seu Espírito nos impulsiona a fazer a sua vontade. Até que um dia é dia perfeito. Olhem, Paulo diz aos Filipenses, é só voltarmos para o capítulo 1 de Filipenses. Este texto é muito importante, abram por favor, Filipenses 1, versículo 6. Paulo diz assim, Filipenses 1, 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Reparem, aquele que começou em vós a boa obra, o que é que ele vai fazer? Vai aperfeiçoando, aperfeiçoando cada dia. Até quando? Até o dia de Cristo. Até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Irmãos, há duas tragédias para os cristãos. Eu vejo isto naqueles queridos irmãos recém-nascidos na fé. Sabem, às vezes, eu lembro do irmão que olhou para mim, estava a falar comigo e disse: pastor, eu nunca vou chegar a ser como o pastor. Coisa terrível. Gostaria de nunca ter ouvido isto. Eu disse: pastor, já viveu muito. Já viveu muitos anos na fé, tem muitos anos de ministério. Tomara eu chegar aos seus calcanhares. Irmão, o irmão está enganado. O irmão está muito enganado.
Isso não se mede pelo tempo de fé que temos, pelos anos de ministério que temos. Isso se mede pela experiência que temos com Cristo. Pode ser a experiência de 23 anos, como foi a de Paulo, ou de 2 ou 3. O importante é viver dia a dia nesta caminhada com Cristo. Um dia, quando eu comparecer perante Jesus, eu comparecerei da mesma forma como cada um dos meus irmãos comparecerá. Mesma coisa. Alguém dirá, pastor, o pastor tem mais responsabilidade. É pastor na igreja? É verdade, isso é verdade. Tenho mais responsabilidade. Terei mais contas a dar a Deus. Isso é verdade. Mas isso não faz de mim mais santo ou mais perfeito que os outros. Não faz. Irmãos, quem é que é perfeito? Paulo dizia, com os olhos fixos em quem? Porquê é que ele dizia que tinha os olhos fixos em Cristo? Porque Cristo é o modelo. Cristo é perfeito. Eu costumo dizer que Jesus é o verbo. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, não é? E eu costumo dizer, parafraseando, que Jesus é o verbo conjugado no pretérito mais que perfeito. Sabe, o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que expressa um facto ocorrido antes de um outro já terminado. Ou seja, Jesus já existia antes da perfeição. Antes de todas as coisas serem criadas, Cristo já existia. Ou seja, Cristo já é perfeito por inerência. Já nasceu assim. Não havia mácula, não havia mancha. Alguém dirá, Jesus tinha tendência para o pecado? E sabem que aqui nós encontramos muita contradição, porque há pessoas que dizem que Jesus tinha tendência para o pecado. Não é verdade. Jesus estava sujeito ao pecado quando se tornou humano. Mas a sua tendência, segundo aquilo que diz irmão White, no livro de Gerados Todas as Nações, é que Jesus não sentia nenhuma inclinação para o pecado. Nenhuma. Zero. Ele é a perfeição. Ele é o modelo. E o modelo tem que estar bem acima para que seja modelo. Não é verdade? Irmãos, nós vamos caminhando, sim, para a perfeição. Mas em cada passo que vamos dando, vamos sendo aperfeiçoados. Desde que o nosso alvo esteja em Cristo. E desde que a nossa vontade seja essa. A nossa perfeição ou a nossa salvação não é quando tivermos derrotado as nossas misérias, mas quando começamos a viver a realidade de nós mesmos. Isto é, quando admitirmos que somos frágeis e imperfeitos e que necessitamos da graça de Cristo em nossa vida, do poder transformador de Cristo em nossa vida. Quando paramos de crescer, aí acabou-se o objetivo da perfeição. Este processo não significa que não possamos cair. Quando um filho de Deus cai, sabem o que é que Satanás faz?
Ele parece se agradar ao ouvido e dizer: tu estás perdido. Nada mais pode ser feito por ti. Por mais que tu tentes, não vais conseguir levantar-te. Nunca mais. Mas Paulo diz: eu não sou perfeito em comparação com Cristo, mas já sou perfeito de acordo com a experiência que dia a dia vou tendo com Cristo. Eu gostaria de ler duas citações que encontramos, uma no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 135, e a seguinte no livro Parábolas de Jesus, na página 65. Assim diz: quando mediante a fé em Jesus, o homem realiza o seu melhor, procurando andar no caminho do Senhor pela fé e obediência, a perfeição de Cristo lhe é imputada para cobrir as transgressões da sua alma contrita e obediente. Amém. E depois diz: a nossa vida pode ser perfeita em cada passo no nosso desenvolvimento. Contudo, terá de haver um progresso contínuo. Se o propósito de Deus se cumprir em nós, a santificação é obra de toda uma vida. Irmãos, no céu nós vamos ter 3 surpresas. Poderemos ter 3 surpresas. Eu costumo dizer, sabem qual será a minha maior surpresa no céu? Se Deus me conceder essa bênção como Ele deseja, minha surpresa será: eu estou cá. Eu estou cá. Pela graça de Deus eu estou cá. Pela graça de Cristo eu estou aqui. E por que surpresa? Porque eu não valho nada. As minhas obras são como trapo de imundícia, diz o Senhor. Segunda surpresa. Vamos descobrir que lá não vão estar pessoas que nós pensaríamos que estariam. Onde está? Viu por aí, fulano? Onde ele está? Terceira surpresa. Lá veremos pessoas que pensávamos que nunca estariam lá. Maravilhosa graça de Cristo. Maravilhosa graça de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa existência é breve. Sabem, eu costumo dizer que não tenho medo de morrer, e não tenho mesmo, irmãos. Mas gosto muito da vida. Gosto imenso de viver. Farei tudo sempre que estiver ao meu alcance para continuar a ter boa saúde e a viver, não é? Mas não tenho medo de morrer. Porque se amanhã o Senhor me disser: filho, chegou a tua hora, eu direi: glória a Deus. Glória a Deus. Mas agora presta atenção no que eu te vou dizer, irmão, irmã, meu amigo, presta atenção. Se um dia desses, por essas coisas da vida, tu saíres da igreja
e achares que não adianta mais voltar para os braços de Jesus, se tu achares que não tens mais forças para regressar, lembra-te de uma coisa que eu te digo agora. A vida cristã é prosseguir passo a passo, passo a passo. Continuar a caminhar apesar de... Sabem qual é o homem que tem na Bíblia a biografia mais pequena? Enoque. Porque o que é dito de Enoque é o seguinte: ele andou com Deus e não se viu mais porque Deus para si o tomou. Esta é uma biografia pequenina, ponto final. É só isto que sabemos a respeito de Enoque. Ele andou cada dia com Deus. E é isso que o Senhor te pede, é isso que o Senhor nos pede. Anda na minha presença, dizia o Senhor a Abraão, e ser perfeito. Ou seja, para tu seres perfeito, apenas anda cada dia na minha presença. Não te importes com o passado. Não te importes. Tens pecado. Sentes algum fardo do pecado no teu coração hoje? Olha, ajoelha-te. Confessa ao Senhor. Arrepende-te. Porque o Senhor vai dizer, estás perdoado. É isso. Estarei eu esta manhã a pregar para alguém que está desanimado, alguém que se sente abatido, ferido. Está alguém aqui que pode pensar que está até perdido? Meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus nunca perdeu a esperança em ti. Nunca. Não importa como tu estás. E Paulo, aliás, Jesus, ele dizia lá no Evangelho de São João, capítulo 6, aliás, capítulo 6, sim, versículo 37. Aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, de forma alguma, de jeito nenhum, o lançarei fora. Que saiamos daqui hoje com esta certeza. Sai daqui, estimado amigo, estimado irmão, com esta convicção, com esta certeza absoluta. Podes não ser perfeito. Não és perfeito. Jesus não te lança fora. Jesus está ao teu lado, caminhando contigo. Um dia estaremos ali diante de Cristo com uma grande multidão. Receberemos da parte do Senhor as boas-vindas. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Irmãos, antes da fundação do mundo, Jesus pensou em ti, Jesus pensou em mim, Jesus pensou em nós. E que nós saiamos daqui esta manhã com esta convicção profunda de que realmente não estamos sozinhos nesta caminhada e que a salvação é algo que está ao nosso inteiro alcance. Querida igreja, que Deus vos abençoe ricamente, é a minha oração. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Voltarei quando
vida.